gente, então agora vamos falar sobre as raízes irracionais. O que vão ser aquelas raízes irracionais? São aquelas raízes que não são números racionais, óbvio, né? Mas da onde que vai vir isso? Vão ser aquelas raízes que na hora que você faz aquela decomposição, quem não assistiu a primeira aula das raízes racionais, assiste lá, vai sobrar alguém ali dentro, tá certo? Então vamos lá. Imagina que você fosse fazer a raiz, opa, olha o spoiler já, de raiz de 72. Se você fizesse 72 aqui, ó, ia dar 2, ia dar 36, ia dar 2, ia dar 18, ia dar 2, ia dar 9, ia dar 3, ia dar 3, ia dar 3, ia dar 1. Beleza. É de 2 em 2, né? Porque é a raiz quadrada. Se não tem nada aqui é porque o índice é 2. Então esses 2 viram um 2 só, esses 2, 3 viram um 3 só. E esse aqui sobrou. Então aqui não dá para fazer. Não é uma raiz, né, racional igual aquelas que a gente tinha aprendido. Porque sobrou alguém aqui. Então toda vez que sobrar alguém, você vai saber que não é uma raiz racional, vai ser uma raiz irracional. Outra coisa importante para te mostrar, falando especificamente sobre as raízes quadradas, vamos falar um pouquinho do raiz do 72. Eu tenho que pensar em um número que ele vezes ele mesmo dá 72. Reparem que aqui, ó, os quadrados perfeitos não existem nenhum, tá bom? Então, se ele é um número natural, né, sem vírgula, para eu multiplicar alguém vezes ele mesmo, e dar esse cara aqui, tinha que ser um número natural também. Então, na hora que a gente olha 72, ó, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 36, 49, 64, 81. Tá vendo que o 72 está aqui entre o 8 e o 9? Né? O 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. Então, eu consigo perceber que o 72 está entre o 8 e o 9, o número que está entre o 8 e o 9 é o 8, alguma coisa. Então, por mais que eu não saiba fazer a raiz 72, eu consigo ter uma noção que ele é 8 e pouquinho. Ok? Vamos ver se você entendeu aqui. Raiz de 200. O 200, cadê? Ó? Olhando os quadrados perfeitos aqui, ó. 81, 100, 121, 144, 196, 225. Ó. O 200 está entre esses dois. Então, quer dizer que a raiz de 200 está entre 14 e 15, porque 14 ao quadrado é 196, 15 ao quadrado é 225. Então, o raiz de 200 é 14, alguma coisa. Uma coisa importante, se você estivesse na reta numérica, o 14 aqui e o 15 aqui, se você fosse colocar o raiz de 200, vocês estão percebendo que o 200 está muito mais próximo, né? O 200 ele está mais próximo do 196 do que 225. Então, ele está mais próximo do 14 do que do 15. Você não precisa fazer perfeitamente, não, mas você sabe que ele vai estar mais próximo do 14, né? Tranquilo? Pegar esse esquema, isso aqui é muito importante você aprender, tá? A primeira coisa aqui das raízes irracionais é você ter uma noção. Olha, esse número está mais ou menos tanto. Eu já consigo ter uma noção, eu já consigo aproximar o valor, já consigo ter uma noção de o que vai poder fazer. Tá certo? Entenderam isso? Vamos de novo, vamos mais um aqui, ó. Raiz de 130. Olha, o 130 não está aqui. Estou fazendo tudo raiz quadrada porque a gente usa esses quadrados perfeitos. Se eu fosse fazer raiz cúbica, eu ia ter que fazer os cubos perfeitos. O que é o cubo perfeito? 1 elevado a 3 é 1, então eu sei que a raiz cúbica de 1 é 1. 2 ao cubo, eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então a raiz cúbica de 8 é 2. 3 ao cubo é 27. Então eu ia ter que fazer os cubos perfeitos caso eu estivesse trabalhando com raiz cúbica. Mas na maioria das vezes a gente trabalha com raiz quadrada mesmo, os problemas que aparecem. Então, tranquilo. Então, 130, você já deve ter visto. Aqui, os quadrados perfeitos estão entre o 121 e o 144. Então, você sempre pega o menor deles aqui, dos 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, você pega o menor, 11, alguma coisa. O 130 está mais perto do 11 ainda. Eu iria achar que está mais próximo do 11, tá bom? Aí a professora na escola, ela pediu para eu colocar uma casa decimal aqui. Aí você vai testando. Por exemplo, aqui o 72, eu estou vendo que o 72 está mais próximo do
Tá, o 8 desse, tá meio no meio do caminho aqui, mas está mais próximo do 8. Eu ia tentar um 8,4 por aí. Aí você pega 8,4 vezes 8,4 e testa. Multiplica e vê quanto é que vai dar. Então, por exemplo, se eu fizer o 8,4 com 8,4 aqui, ó, vezes 8,4 dá 70,56. Está um pouquinho longe de 72, né? 8,5 vezes 8,5. Então, se eu fizer o 8,5 vezes 8,5 dá 72,25. Aí de passou, o problema não é passar, é ver qual que está mais perto. Se você ver aqui, ó, fazer o 72 menos isso, vai dar 1 e pouquinho. Se você fizer isso aqui menos o 72, vai dar 0,25. Então, esse aqui está mais próximo. Então, eu colocaria um 8,5 aqui. Você vai testando. Por exemplo, no caso do raiz de 200, eu já colocaria um 14,1. Por que eu faria 14,1? Porque o 200 está bem próximo do 14, talvez um 14,2, mas acho que um 14,1 estaria bem assim, bem tranquilo assim, 14,1 vezes 14,1 daria 198,81. Vamos ver o 14,2 ao quadrado, daria 201,64. Então, esse aqui realmente ficou mais próximo, ó, porque aqui vai ficar 1,19 atrás. Esse aqui ficou 1,64 a mais do que o 200, que é a nossa raiz. Então, a gente conseguiu aproximar essa raiz. É a primeira coisa que eu queria te ensinar aqui nessa aula sobre raízes irracionais. Você vê mais ou menos quanto que é aquele valor. Pegou a primeira coisa aqui, você já entendeu que as raízes irracionais vão vir daquelas raízes em que vai sobrar alguém aqui dentro, né? Aqui na decomposição, ele não vai ter par, no caso esse 2 aqui. E aí você já aprendeu aqui a aproximar, saber mais ou menos quanto que é. Só que agora a gente vai ver uma coisa bem interessante. Voltando ao raiz de 72, a gente costuma simplificar isso. O que é simplificar isso? A gente já tinha decomposto ele aqui, né? Tinha dado isso. E a gente costuma fazer o seguinte. A gente costuma vir aqui e ver o seguinte. A gente teve esse 2 com esse 2 virou um 2 só. Esse 3 com esse 3 virou um 3 só. E esse 2 sobrou. O que você vai fazer agora? Esse 3 com esse 2, eles meio que conseguiram sair da raiz. 2 com 3, eles saíram da raiz. Ficou 6. E esse 2 aqui que não teve par para ele continua dentro da raiz. Então, raiz de 72 é 6 vezes raiz de 2. Por que isso aqui é interessante? Porque existem algumas raízes que a gente tem os valores aproximados já para elas, principalmente dos números, das raízes dos números primos, né? Por exemplo, raiz de 2 a gente sabe que não tem como fazer, porque se você fizer a decomposição, vai ficar só o 2, né? Então, isso aqui a gente pode imaginar 1,4. A gente pode imaginar a raiz quadrada do 3 como 1,7, tá? A raiz quadrada do 5, só confirmando aqui para falar para vocês, 2,2. E a raiz do 7, não estou entendendo por que você está fazendo isso, 2,6. Porque depois que você simplifica aqui, às vezes o exercício pode virar para você e falar assim, considere que raiz de 2 é 1,4. Aí você vai para colocar um valor mais aproximado, você vai fazer 6 vezes 1,4, aí você vai fazer essa continha, 6 vezes 1,4, vai ficar 24, sobe 2, vai dar 8,4. Vê que ficou bem próximo do que a gente tinha imaginado que seria, tá bom? Às vezes o exercício vai falar que é 1,4, às vezes fala que é 1,40, por exemplo, aqui se fizesse com duas casas decimais, 1,41, aí já ficaria um pouquinho mais próximo daquele valor, mas aqui você conseguiria chegar num valor bem próximo daquilo que a gente tinha falado. Aí, de aquele jeito que você fez lá, é mais fácil. Só que aqui é o que o exercício ele vai te pedir, considere isso. Aí você vai fazer, ou ele vai simplesmente deixar nessa forma mesmo. A gente costuma deixar nessa forma. Então, vocês aprenderam aqui a ideia de como fazer aqui a simplificação. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Vamos pegar aqui agora, imagina que eu tivesse pedido para vocês fazerem a raiz de 288.
288, se a gente voltar lá, ó, não está naqueles quadrados, tem o 289, hein? Então, a gente já sabe que seria praticamente 17, né? Seria 16,9 por aí, porque está bem perto do 289, mas não é 289. Então, eu vou ter que fazer aqui a simplificação dela. 288, eu vou fazer a decomposição, dá 2, dá 144, dá 2, dá 72, dá 2, dá 36, dá 2, dá 18, dá 2, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então, olha só, vamos fazer aqui a decomposição. Fizemos a decomposição, agora vamos analisar aqui. Ó. O 2 com 2 vira um 2 só, esse 2 com esse 2 vira um 2 só, esse 2 sobrou, e esse 3 com esse 3 virou um 3. Então, a gente teve aqui, o pessoal que saiu aqui, 2 com 2, 4, vezes 3, 12. Então, aqui ficou 12. E aí, eu tenho aqui, quem ficou lá dentro? Esse 2. Então, raiz de 288 seria 12 raiz de 2. Tá bom? Então, a gente teria esse resultado mais simplificado. A gente vai usar muito isso. Tá bom? Então, tá. Então, vou mostrar isso para vocês agora em alguns exemplos práticos. Olha só. Imagina o seguinte. Uma coisa importante sobre raízes é que para soma e subtração, a gente só pode somar esses números irracionais se eles tiverem o mesmo radical. Por exemplo, 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 3 menos 8 raiz de 2, eu posso juntar esse que é raiz de 3 com esse que é raiz de 3 e esse que é raiz de 2 com esse que é raiz de 2. É como se esse raiz de 3 fosse um y e esse raiz de 2 fosse um x. São coisas diferentes. Então, ó, eu tenho 3 desse raiz de 3. Quando eu falo 3 raiz de 3, é 3 vezes raiz de 3, tá, gente? Não sei se eu deixei isso claro para vocês. É 12 raiz de 2, é 12 vezes raiz de 2. 6 raiz de 2 é 6 vezes raiz de 2. Então, aqui no caso de 3 raiz de 3 com 5 raiz de 3, eu tenho 3 mais o 5, eu somo os dois aqui, vai dar 8, e eu mantenho o raiz de 3. Então, eu somei aqui, eu posso juntar esses dois. Esse que é raiz de 2 com esse que é raiz de 2, eu posso. Então, é 2 menos 8, eu sei que dá menos 6, e eu deixo a raiz de 2. O que eu faço agora? Nada, não tem como você juntar um cara que é raiz de 3 com um cara que é raiz de 2. Você deixa assim, você faz o máximo que você puder, juntando os mesmos radicais, tá? Então, olha o exemplo aqui. Imagina que você tivesse um triângulo e o exercício perguntasse: determine o perímetro do triângulo. Ok? Imagina que eu falasse que aqui é 5 raiz de 3, aqui é 4 raiz de 3 e aqui é 2 raiz de 3. Todo mundo aqui, raiz de 3. Então, como eu falei com vocês, se eu fosse fazer o perímetro, para quem não sabe, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu faria aqui a soma de todos os lados. Então, eu faria 4 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 2, 11. E eu deixo raiz de 3. Então, repare que eu pude somar porque todos eram raiz de 3. Tá bom? Todos eram raiz de 3. Tá, e aí agora? O que a gente tem agora? Imaginem que eu tivesse esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui. E aqui fosse, por exemplo, vamos colocar aqui raiz de 50 aqui. Aqui é raiz de 32, ok? E aqui é raiz de 72. Então, imaginem aqui que a gente quer o perímetro de novo. Calcule o perímetro é a soma de todos os lados, do triângulo. Aí, inicialmente, você deve falar de não tem como. Raiz de 50 mais raiz de 72, você já me explicou que eu não posso somar. Tem desavisado que vai querer fazer raiz, vai somar os 50 com 72 com 32. Não faço isso não, pelo amor de Deus.
Inicialmente parece que não dá para fazer, mas se a gente der uma arrumada no 50, por exemplo, dá 2, dá 25, dá 5, dá 5, dá 5, dá 1. Então, esses dois 5 viram 5, só esse 2 sobrou. Então, o raiz de 50, ele na verdade ele é o 5 raiz de 2. Se a gente fizer a mesma coisa agora para o 72, a gente até tinha feito hoje isso já. Aqui, ó, fazendo a decomposição dele. Vai dar 2, vai dar 3 e esse 2 sobrou. Olha o que deu a raiz de 72. Por incrível que pareça, deu 6, que saiu. E quem sobrou de novo? Raiz de 2. E se eu fizer isso com 32 agora? 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Esses 2 viram 2 só, esses 2 viram 2 só e sobrou 1, 2. Quer dizer que o raiz do 32, 2 com 2 dá 4, e esse 2 aqui sobrou, raiz de 2. Então, o 50 ele virou 5 raiz de 2. O 72 virou 6 raiz de 2. E o 32 ele virou 4 raiz de 2. Agora, gente, todo mundo é raiz de 2. Eu posso somar. 5 mais 6, 11, mais 4, 15 raiz de 2. E aí ficaria aqui o triângulo, né? 6 raiz de 2. Aqui foi 4 raiz de 2. E aqui foi 5 raiz de 2. Só conferindo aqui. Dá certinho. Porque a condição de existência do triângulo também teve uma vez que eu esqueci disso. Beleza, gente? Aqui? Então, essa é a ideia de você simplificar os radicais. Tá vendo? Quando você simplifica, você consegue, às vezes, somar alguma coisinha ali. E aí, eu só queria fazer mais uma coisinha aqui com vocês agora. Que é falar um pouquinho do retângulo. Olha só. Determine o perímetro e a área do retângulo. Então, o que acontece aqui? Eu vou colocar um retângulo aqui agora para vocês. Falar que aqui é 3 raiz de 2. 3 não, vou botar um 5 raiz de 2 e aqui é 3 raiz de 2, tá? Isso aqui é um retângulo, porque os ângulos todos são 90 graus. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o perímetro e a área. Bom, primeiramente, tá? O exercício é tudo isso que está em preto. Agora eu vou resolver aqui para vocês verem aqui em vermelho. Primeira coisa, o retângulo, os lados paralelos, esse aqui e esse, por exemplo, eles são iguais. Tem o mesmo tamanho, o mesmo valor. Aqui é 3 raiz de 2, aqui é 3 raiz de 2. Já começa por aí o exercício. Então, para fazer o perímetro, eu tenho o 3 raiz de 2, mais o 5 raiz de 2, mais o 3 raiz de 2, mais o 5 raiz de 2. Nenhuma novidade para você. Esse 3 com esse 5 dá 8, com o 3 dá 11, com o 5 dá 16 raiz de 2. Né? Então, beleza. Primeira parte do exercício, muito tranquila, né? Agora, a área. Como é que funciona a área de um retângulo? Um retângulo, imagina que aqui é 90, aqui é 90, e de que retângulo feio? Mas o objetivo não é fazer um desenho bonito, não, gente. Não está na aula de artes. Aí, a área é o comprimento vezes largura, o A vezes o B. Então, a área aqui seria o 5 raiz de 2 vezes o 3 raiz de 2. E a gente tem uma propriedade de potência que é o seguinte: quando você tiver uma raiz vezes outra raiz, aqui, ó, A e B, é a mesma coisa que a raiz do A vezes o B. Você pode jogar todo mundo lá para dentro da raiz. Mas isso só acontece se as duas raízes tiverem o mesmo índice, tá? Que é o caso aqui, as duas são raízes quadradas. Então, esses caras que estão aqui fora, você vai multiplicar eles. Os de fora com os de fora, os de dentro com os de dentro. Então, os que estão fora da raiz, o 5 e o 3 dá 15. Agora, o raiz de 2 com raiz de 2, você vai fazer lá dentro, ó, a conta. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4.
Inclusive, você sabe que raiz quadrada de 4 é 2. Então, você pode, inclusive, resolver essa raiz. Se der para simplificar essa raiz, você simplifica. Então, aqui ficaria a raiz de 4, que é 2. 15 vezes 2 dá 30. E aí, aqui fica a nossa resposta da área. Beleza? Eu vou fazer mais exercícios disso com vocês, mas eu queria mostrar para vocês que quando vocês forem multiplicar a raiz, desde que o índice seja o mesmo, você pode jogar todo mundo para dentro e multiplicar lá dentro da raiz. E aí aqueles números que estão fora, você multiplica eles lá fora. Os números que estiverem dentro da raiz, você multiplica dentro da raiz, deixando a raiz. Eu só tirei a raiz de 4 e virou só 2 sem raiz, porque a gente sabe que raiz quadrada de 4 é 2, é uma raiz exata, inclusive é uma raiz racional. Apesar dos dois números dos lados serem irracionais, né, a área acabou dando um número racional, né? Não deu um número irracional. Ah, é sempre que vai acontecer isso? Não, mas nesse caso aconteceu. Beleza? Então é isso, gente. Até mais, até a próxima.